Atenção! Vai começar agora uma teleaula de tratamento térmico do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 10 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 7. Bons estudos! Nos hospitais, a luta contra a infecção é uma verdadeira guerra. E nessa guerra, algumas armas são indispensáveis, como as autoclaves, por exemplo. Aparelhos usados para esterilizar, entre outras coisas, os instrumentos cirúrgicos usados nas operações. Nesse processo de esterilização, feito à base de vapor d'água, o controle da temperatura é vital. Uma temperatura errada aqui pode pôr tudo a perder. Afinal, um instrumento cirúrgico mal esterilizado funciona como uma fonte de contaminação, uma ameaça ao paciente. Mas não é só nos hospitais que o controle de temperatura é importante, não. Na culinária, no artesanato, na indústria cerâmica, na metalurgia, esse controle também é fundamental. Sabe aonde mais o controle de temperatura entra em campo? No tratamento térmico dos metais, é claro. A gente já viu que os efeitos da variação da temperatura provocam alterações internas nos metais, modificando as suas propriedades. Por isso mesmo, é necessário um rigoroso controle de temperatura durante o processo de tratamento térmico. Nessa teleaula, você vai relembrar os conceitos de temperatura e calor e vai conhecer o instrumento usado para medir altas temperaturas. O nosso caso não é de vida ou morte, mas assim como a ambulância, a gente não tem tempo a perder. É hora de aprender. A nossa teleaula está começando. Prontinho, Ananias. Tá aqui uma água geladinha pra refrescar. Opa, eu tava mesmo precisando dar uma refrigerada no motor. Ah, eu também, viu? Ó, trouxe até um pouquinho mais de gelo se quiser esfriar mais tua água, hein? Tá um calor danado, hein? Você tá querendo dizer que a temperatura do ar está muito alta e que por isso o nosso corpo está trocando calor com a atmosfera, o que nos dá essa sensação de quentura. Que isso, Ananias? Tá com febre? Não, eu tô muito bem. Eu só fiz essa brincadeira pra gente entender direitinho esse negócio de controle de temperatura durante o processo de tratamento térmico. Mas antes, a gente precisa rever os conceitos das palavras temperatura e calor. Sabe, todo mundo usa essas palavras no dia a dia, mas no fundo não sabe realmente o que elas significam. Peraí, temperatura e calor. Pra te falar a verdade, Ananias, eu também não me lembro muito bem dos conceitos, não, viu? E você, lembra? Então preste atenção e fique por dentro. Primeiro, o conceito de temperatura. Temperatura pode ser entendida como uma grandeza física que indica o estado de agitação das partículas de um corpo e seu nível térmico. Assim, quanto mais alta a temperatura de um corpo, maior é a agitação de suas partículas. Vamos relembrar agora o conceito de calor. Calor é uma energia térmica que flui entre dois corpos ou sistemas que apresentam uma diferença de temperatura entre si. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer então que a energia térmica que está fluindo da água que está mais quente para a pedra de gelo que está mais fria é que é o calor? É isso mesmo. E a temperatura é o estado de agitação das partículas de um corpo. Como por exemplo, no gelo a temperatura é de 0 graus Celsius, o que significa um determinado grau de agitação. Ah, lembrei dos conceitos, tá? E agora? Bom, agora vamos em frente. Essa peça que nós usinamos, ela precisa passar por um tratamento térmico, certo? Bom, então ela vai ser aquecida, sua estrutura cristalina vai ser alterada e ela vai ter algumas de suas propriedades melhoradas, como por exemplo a dureza. Tá. Agora, Caio, você pode me dizer como são os primeiros passos desse processo? Acho que sim. Ó. Primeiro, a gente tem que definir a temperatura do tratamento, né? Depois, a gente tem que ligar o forno e medir as variações de temperatura no seu interior, não é isso? É aí que eu queria chegar. Como é que se chama um instrumento que mede a temperatura no interior do forno? Esse instrumento? Será que é o termômetro? Meu amigo, por favor, o que é isso daqui? Um termômetro. E para que ele serve? Para medir a temperatura do corpo. Opa, então vamos medir a sua temperatura, vai lá. E aí, quanto deu? 37 graus. Agora, se eu quisesse medir a temperatura ambiente, você acha que eu poderia usar esse termômetro? Não, tem que ser outro. Bem,
E se fosse esse daqui? Esse dá. Então diz aí pra gente, qual é a temperatura ambiente? 19 graus. Isso mesmo, obrigado. Pois é, para medir a temperatura do corpo e a temperatura ambiente, a gente usa instrumentos diferentes, mas que têm o mesmo nome, termômetro. Agora, quando a gente quer medir a temperatura dentro de um forno, a gente precisa de um instrumento especial. Uma espécie de termômetro, mas que suporta altas temperaturas. O nome desse instrumento é pirômetro. Esse aí é um pirômetro dos mais comuns. Repare que ele tem uma escala numérica. Cada valor dessa escala está associado a uma temperatura. Agora, um detalhe super importante. O pirômetro pode ter sua escala em graus Celsius ou em graus Fahrenheit. É só prestar atenção para saber qual é a escala em questão, para não misturar as estações. Se você quiser saber, por exemplo, a quantos graus Celsius corresponde a temperatura de 1260 graus Fahrenheit, é só usar essa fórmula. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. C é a temperatura em graus Celsius e F em Fahrenheit. Ou seja, é só colocar 1260 no lugar do F. Se você substituir os valores, vai descobrir que 1260 graus Fahrenheit equivale a 700 graus Celsius. Agora não precisa esquentar a cabeça, porque essa fórmula está no seu livro. O importante é você não se esquecer que os pirômetros podem ter escalas em graus Fahrenheit e em graus Celsius, e que a gente pode passar de uma escala para outra. Vamos em frente com os pirômetros. Pirômetros, pirômetros, pirômetros. Sem esses instrumentos, essa linha de produção estaria em maus lençóis. Afinal, como fazer um tratamento térmico sem o controle da temperatura? É por isso que os pirômetros têm que estar sempre em cima, juntamente, é claro, com os outros componentes do forno. Como em todas as áreas, aqui também a manutenção vale ouro, pois a durabilidade dos fornos está diretamente ligada à sua manutenção. Falar em manutenção, o pessoal daqui vai fazer a troca de um pirômetro de um dos fornos. Vamos aproveitar essa oportunidade e conhecer melhor um desses bichinhos. Prepare-se para conhecer o pirômetro termoelétrico. A principal característica desse tipo de pirômetro é que uma de suas partes, essa daqui, fica no interior do forno. Quer dizer, esta parte fica em contato com um meio cuja temperatura deverá ser medida. Aqui dentro há dois filamentos que estão unidos em uma das pontas. Vamos ver isso num esquema. Você sabe, quando dois fios de metais ou de ligas estão soldados entre si por uma das pontas, surge uma diferença de potencial entre as duas extremidades livres. Esses dois fios assim soldados são chamados de par termoelétrico. No seu livro de estudos, você vai encontrar uma tabela com os pares termoelétricos mais usados na hora de fazer um pirômetro. Agora, se você está achando que só existe esse tipo de pirômetro que mantém uma de suas partes dentro do forno, você está enganado. Peraí, Ananias, agora eu não entendi. Como é que um pirômetro vai indicar a temperatura de um meio se ele não estiver em contato com esse meio? Aliás, qual é a necessidade de um pirômetro que meça uma temperatura à distância? Ora, cá, é claro que existe essa necessidade sim. É só você pôr a cabeça para funcionar que você vai ver que medir a temperatura à distância é necessário sim. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Ah, já sei. Isso é necessário em situações em que a temperatura é muito alta. Numa siderúrgica, é claro. Muitas vezes, o operador do forno precisa verificar a temperatura do material no estado líquido, como o ferro gusa, por exemplo, antes e depois da corrida ou vazamento. Você tem razão, viu, Ananias? Nesse caso, o pirômetro termoelétrico não ia dar conta, não. Agora pegou, viu? Vem cá, como é que a gente faz para descobrir a temperatura de uma coisa quente, como o ferro gusa no estado líquido, por exemplo? Bom, aí entra em ação o segundo grupo de pirômetros, aqueles que fazem a medida da temperatura à distância. Eles são dois tipos, os pirômetros ópticos e os pirômetros de radiação. Uma característica comum a esses dois tipos de pirômetros é que eles são equipamentos avulsos, ou seja, eles não estão presos no forno. Tá aí, fiquei curioso. Eu queria saber como são e como são usados esses pirômetros que medem a temperatura à distância. E você? Para quem não conhece, muito prazer. Aquele ali é um pirômetro óptico. E esse aqui é o seu Geraldo, que é técnico no assunto aqui nessa instalação de tratamento térmico.
Seu Geraldo, explica pra gente como é que se usa esse equipamento. É simples. Basta apenas o operador olhar pela ocular e verificar que as tiras luminosas têm exatamente a mesma coloração do sal fundido. Calma, eu acho que mostrando fica mais fácil da gente entender. Olha só. Primeiro, é preciso pôr as tiras luminosas em foco com a ajuda da ocular. Depois, o operador deve focalizar o material, no nosso caso, o sal fundido. Aí, o controlador indica a temperatura em que as tiras luminosas desaparecem no brilho emitido pelo sal fundido. Feito isso, é só conferir que a temperatura indicada no pirômetro é a temperatura procurada. Para usar esse equipamento, é necessário que o aço, por exemplo, esteja aquecido a uma temperatura superior a 700 graus Celsius, que é quando ele começa a emitir raios visíveis, ou brilho, que é como a gente diz. Agora, se você achou fácil usar o pirômetro óptico, você não vai acreditar como é fácil a gente usar o pirômetro de radiação. Seu Geraldo, explica como é que ele funciona. Pirômetro de radiação foca a fonte quente, onde é emitido radiação. Esta radiação é medida diretamente através de um mostrador analógico ou digital. E aí, deu para entender? Bom, o pirômetro óptico mede através das radiações visíveis e o pirômetro de radiação mede através das radiações visíveis e invisíveis. Seu Geraldo, esses equipamentos são indicados para que faixa de temperatura? O pirômetro óptico trabalha na faixa de 700 até 2.000 graus centígrados. Já o pirômetro de radiação trabalha entre 500 a 1.600 graus centígrados. Pois é, mas nem tudo é um mar de rosas na hora da gente fazer a medição com o pirômetro óptico e de radiação. Deve ser considerada a possibilidade de erros, devido a fatores que interferem na observação, como luz ambiente ou a borra na superfície do sal fundido. É isso aí! Agora, vamos aproveitar que está tudo quentinho na cabeça e vamos fazer uma revisão que é para fixar o conhecimento. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente viu que o tratamento térmico precisa de um controle rigoroso de temperatura. Você relembrou os conceitos de temperatura e de calor. Viu que o pirômetro é uma espécie de termômetro que mede temperatura elevada. E que existem dois grupos de pirômetros. Aqueles que mantêm uma de suas partes no interior do forno, chamados de pirômetros termoelétricos. E aqueles que medem a temperatura à distância, chamados de pirômetros ópticos e de radiação. Muito bem. Pirômetro trocado, forno em ordem, é hora de seguir adiante com a produção. Tem muita peça para receber tratamento térmico. Você aí em casa fica com seu livro estudando com afinco, para não ter nenhuma dúvida. Combinados? Na próxima teleaula a gente se encontra. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.